Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que prazer é estar aqui novamente. Quero já desejar a todos uma feliz semana. Que Deus esteja com vocês em todos os momentos, nessa semana que está iniciando. Quero já aqui dar uma boa noite para Cris de Jesus. Boa noite, Cris. Seja muito bem-vinda. Maria Sandra, boa noite. Maria Sandra, postei seu brinde hoje, hein, pelo correio. Quando você receber, avisa. Nadir, boa noite, Ná. Seja muito bem-vinda. A Eliette, boa noite, Eliette. A Eliette está aqui agradecendo por todos que têm orado aí pela recuperação dela. Melhora logo, Eliette. E pela graça de Deus, ela está muito bem, só gratidão. Amém, amém. Que Deus esteja com você e toda a sua família, Eliette. E aí, como vocês sabem, né, nossas lives de segunda-feira do Ministério da Mulher, nós temos aí como objetivo nos fortalecer, nos preparar, estudar cada vez mais para passar a palavra do Senhor para as outras pessoas. E você que está aqui conosco e tem esse interesse em estudar, em aprender mais, entre em contato com a gente através do WhatsApp, que está aí na telinha, 11 93237 5380, e mande aí seus comentários, suas dúvidas, quer estudar a Bíblia, quer tirar alguma dúvida sobre as lives. Estamos aí à disposição para atendê-los. Agora, esperando um pouquinho mais o pessoal entrar, eu vou colocar um louvor inicial e também esperando a nossa convidada se conectar aqui, porque ela estava e caiu a conexão, porque ela é da África do Sul. Olha só como as nossas lives estão importantes. Eu espero em Deus, orem aí para ela se conectar novamente, gente, para a gente não ter problema, senão eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para apresentar para vocês. Mas Deus é bom a todo tempo. Vamos escutar esse louvor e preparar nosso coração para a mensagem. Desafios temos na rotina, atrapalho demais a fazer. Tantos são os dias em que somos consumidas, o cansaço parece vencer, mas a força vem do Senhor, a coragem encontro no seu amor. Me coloco inteiramente à disposição e aceito de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema no pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Quero estar unida na batalha dessa vida. Quero ser uma serva fiel. Preciso ler a Bíblia, orar com as amigas. Quero vê-las comigo no céu. E a força vem do Senhor. A coragem encontro no seu amor. Me coloco inteiramente à disposição e
de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Amém. Vamos firme seguir na nossa missão, que é passar a mensagem de Deus para todos tenham conhecimento. Quero continuar aqui dando uma boa noite para o Pedro Alves. Boa noite, Pedro, seja muito bem-vindo. A Maria Selma, bem-vinda, Maria. Ela é de Belo Horizonte, da IASD Planalto. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cíntia, nossa irmã da igreja. Quem mais? A Eliette, já falei. Maria Sandra. Você que está aí conosco e ainda não deu uma boa noite, manda o seu boa noite aqui para mim estar falando com você. Vocês todos são muito bem-vindos à nossa live. Como eu já disse, essas lives de segunda e sexta-feira é do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro do Limão. E aqui nós, a live de segunda-feira, temos a intenção de nos fortalecer espiritualmente, de nos preparar para a volta de Jesus, né? Aprender um pouco mais. E você, meu irmão, minha irmã, que está aí, chegou agora, ainda não conhece nosso projeto, nós temos vários projetos. Um deles é as lives que nós temos de segunda e sexta. Temos também um grupo do WhatsApp, onde a gente tem momentos de sabedoria, né? Estamos lendo aí o livro de Salmos, né? Já lemos Provérbios, estamos lendo de Salmos, e a gente sempre tá ali trocando uma ideia, uma meditação, uma reflexão, e isso é muito bom, porque já nos fortalece logo cedo, né? E ali as mulheres pedem orações, né? Às vezes está com um problema, manda ali, a gente fica orando, e o que a gente pode ajudar as pessoas, a gente está aqui à disposição. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, tiver querendo aí compartilhar suas ideias, nós estamos à disposição, você pode entrar em contato conosco, tá? E para iniciar aqui a nossa live, né, com a apresentação daqui a pouco da nossa convidada, eu quero fazer uma oração, logo após eu vou ler um versículo bíblico para a gente aí chamar a nossa convidada de hoje. Então, aonde você está, meu irmão, minha irmã, vamos curvar nossa fronte para fazer uma oração para nos abençoar nesse momento aqui de culto virtual. Então, curva sua fronte e vamos juntos orar. Senhor eterno Deus, obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia. Quero pedir em especial pela saúde do meu irmão Gilmar, pela saúde da Cida, pela saúde da Eliette. Que o Senhor esteja com cada um deles, meu Pai, para que o Senhor cuide de cada um deles, que tenham o seu cuidado especial. Peço que abençoe a nossa convidada de hoje, que a nossa internet, em momento algum, tenha nenhuma falha, porque eu sei que o Senhor quer que nós passemos a mensagem para muitas pessoas. E esse é um canal que nós temos para fazer isso. Então, que o Senhor abençoe a nossa live, abençoe toda a programação da Igreja do Limão, todos os irmãos da igreja, todos que estão ali envolvidos no trabalho do Senhor. Abençoe a todos nós, nos fortaleça, perdoe os nossos pecados, mesmo que não somos merecedores, mas pela sua misericórdia somos perdoados. Que o Senhor esteja comigo,
com a Ana, que vai passar a mensagem hoje, e com todos que necessitam de ti. E isso tudo lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja com você em todos os momentos da sua vida. E eu peguei, hoje eu estava lendo a escola sabatina, né? Vendo ali alguns versos. E um que eu peguei que eu gostei muito, que foi Provérbios 3, versículo 5. Esse versículo que eu peguei, na verdade, eu peguei de uma oração que eu escuto toda manhã, né? E eu gostei muito da mensagem que foi passada e o pastor passou esse versículo que eu achei muito bonito e é o que a gente tem que praticar. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, que a gente tenha confiança no Senhor, que a gente não deixe nos enganar pelas nossas vontades, mas pelo que Deus tem para nós. Então, que você confie em Deus em todos os momentos. Escute a voz de Deus e não somente a vontade própria sua, porque às vezes ela é enganosa, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para todos nós. Então, que você, meu irmão e minha irmã, reflita nessa mensagem e prepare o seu coração para receber a mensagem de hoje, que eu acredito que vai ser muito especial. Está vindo de longe, lá da África do Sul. Da África, não sei se é do Sul, mas ela falou da África, mas é da Costa do Marfim. Mas antes de eu colocar ela aqui no ar, eu quero dar uma boa noite aqui para Sônia. Boa noite, Sônia. A Edjane Brito também está aqui conosco, sejam muito bem-vindas. A Cida Pérez, boa noite, Cida, feliz em te ver aqui. O Douglas Pérez também está aqui, o pastor Marcos Eli, a Sônia, boa noite, Sônia, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe você também. E a Ana também está aqui conosco, porque o pessoal está aqui falando. Seja muito bem-vinda, Ana. Agora, nesse momento, eu não sei se é a Ana da igreja ou é a Ana que eu vou convidar agora, mas todas são muito bem-vindas. Agora eu vou chamar aqui a Ana, vou adicionar ela aqui na tela. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu fiquei com medo danado aqui, Ana, quando você desapareceu. Falei, meu Deus, a Ana desapareceu. A minha internet resolveu dar um susto. Caiu aqui, coisas de África. Imagina, eu fico aqui nervosa, só que aí eu já fui para meu segundo plano, né? Eu falei, se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter um segundo plano. Mas a Ju deve estar infartando lá, porque ela fica mega nervosa, né? Com esses problemas virtuais aí. Mas Deus é bom, eu falei, povo, começa a orar aí, porque realmente não é longe, às vezes a internet vai falhar. Mas Deus é muito bom e graças a Deus você voltou, conseguiu se conectar. Eu quero pedir para você se apresentar, Ana, falar um pouquinho de você para depois entrar na mensagem. Ok. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz porque já ouvi aí alguns nomes de pessoas muito queridas, muito especiais para mim. Meu abraço grande aí para a Edjane, uma grande missionária, uma inspiração para a minha vida, uma amiga do coração. A Selma, a Maria Selma. A Selma foi minha vizinha lá em Angola, minha dupla de oração, minha dupla de pequeno grupo. É uma bênção. Estou muito feliz de poder saber que essas pessoas estão aí conectadas. Bom, meu nome é Ana, eu sou missionária aqui na Costa do Marfim, fica no sudeste da África, bem aqui em cima. Nós somos vizinhos do Ghana, Togo e outros países aqui.
E aqui nessa divisão, aqui está a divisão mais pobre do mundo. Aqui tem a divisão da Sudeste Africana. E, inclusive, as ofertas do trimestre passado foram para essa divisão aqui. Então, eu sou enfermeira, sou professora e sou casada com o pastor Éder de Luca. Trabalhamos aqui no projeto de Maranata, que já construiu no Brasil mais de 1.000 igrejas. E, no momento, está abrindo postos na região Nordeste. É um trabalho muito interessante que Maranata tem desenvolvido já há mais de 50 anos. Ano passado, completou meio século de trabalho e estamos tendo o privilégio de servir aqui nesse campo. Amém, amém. E você já está há muito tempo aí na Costa do Marfim, Ana? 1 ano e meio. Chegamos aqui em março de 2019. E antes daí, você estava onde? Antes daqui, nós estávamos em Angola. Lá estivemos de 2013 a 2018. Há muito tempo. E o ministério de vocês é a missão, é viver nessa parte da missão Maranata. Sim, Maranata é uma ONG, se eu poderia dizer, que trabalha exclusivamente para a Igreja Adventista. Ela é mantida por doações de pessoas, a maioria dos doadores são da igreja, e Maranata trabalha construindo igrejas e escolas em lugares onde não tem, e abrindo poços de água potável, né? Em lugares onde também existem muitos lugares onde água potável não existe, inclusive aí no nosso Brasil. No momento, o trabalho de Maranata está sendo nessa frente de abertura de poços. Então, Maranata trabalha com isso. E óbvio que, junto com construir igrejas, abrir poços, a gente prega a palavra, porque o objetivo de igrejas, escolas, água, é para atender as pessoas, né? Se não houvessem pessoas, para que igreja? Para que escola? Para que água? Não teria objetivo, né? É muito legal, eu achei muito bacana, né, quando a Ju me falou, porque é diferente a gente ver, falando às vezes, né, no Provar e Verde, as histórias, o que está acontecendo aí pelo mundo, mas conversar com alguém que está na prática disso é muito legal. É muito interessante porque realmente a gente vê que o trabalho está sendo feito e a gente que ajuda sempre, é muito, muito legal mesmo ter esse contato aí com você, viu, Ana? Obrigada. E é realmente um privilégio poder estar aqui. E é um presente de Deus para mim, que amo a África de todo o meu coração. Amém. E eu quero aqui, eu acho que é várias pessoas que conhecem você, né? A Sônia, que você falou, ela falou que está com saudades, que Deus abençoe você. Também entrou aqui o Lopes, também dando boa noite. É meu filho. Ah, é seu filho. Meu filho angolano, é meu filho. Ah, que legal. Os seus filhos estão aí com você ou moram em outro lugar? Eles estão aí no Brasil. Ah, estão aqui. Já. Ah, entendi. A Solange também está aqui. A Sônia falou que conhece a Aninha, que é você, da Costa do Marfim. Deve ser a professora Sônia, acho que é. Ah, Sônia, isso. Nossa, ela está mandando várias mensagens. A Olenice Muniz também está aqui, falou que é um prazer poder rever você. É uma amiga de adolescência. Nossa, muito legal. E o seu filho falando, agora ele falou que essa é minha mãe. Agora... Muito bom, muito legal, o pessoal está acompanhando, para a gente é um prazer ter você aqui, já queremos agradecer desde já por você ter aceito o convite da Ju, e que você seja muito abençoada aí no seu ministério, do seu esposo, e agora eu deixo você à vontade para você passar a mensagem de hoje, e que Deus te abençoe grandemente, Ana. Amém. Então, vamos lá, o tempo, eu sei que é curto,
É um desafio para mulher falar pouco, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando a palavra dele através desse meio, através da internet. Eu estou muito grata também porque através disso muitas pessoas de diferentes épocas da minha vida estão conectadas. Eu estou muito emocionada de saber que a Olenice está aí, minha amiga de adolescência, que a gente cantava junto no coral e tantas atividades da igreja. E eu gostaria de também agradecer a Ju pela coragem que ela teve de me convidar, porque eu conheci a Ju em 2018, foi um período que eu passei no Brasil, e nós estivemos fazendo um curso juntas, estávamos aprendendo a fazer artesanato e algumas coisas. Foi quando eu conheci a Ju, a gente trocou contato e a gente tem se falado por todo esse tempo, mas a Ju nunca me ouviu falar, nunca me ouviu falar. E então, eu parabenizo a Ju pela coragem e agradeço ao mesmo tempo pelo convite. E aqui acabo de ver que a Solane foi missionária aqui na África por 12 ou 13 anos, aqui nessa região da África. Hoje ela está de volta no Brasil, mas o coração dela está aqui. Solane, um abraço. Irmãos, vamos ao tema dessa noite. Esse tema a gente poderia assim desdobrá-lo em muitas outras falas, mas nós vamos tentar resumir o tema. Eu pensei nesse tema de acordo com o contexto no qual eu vivo. Eu coloquei como tema uma vida, uma missão. E eu comecei a pensar que a vida de todos nós deve ser uma missão. Eu compreendi isso já há um bom tempo na minha existência, e eu cheguei à conclusão de que Deus já tinha planos para a minha vida desde a minha infância, porque desde que eu era criança, de alguma forma, Ele já estava me preparando para viver essa vida de mudanças múltiplas, de ir de um lugar para outro, de deixar coisas para trás, de deixar amigos, que é uma coisa assim muito difícil para a gente que tem que mudar de um lugar para outro. E eu sou grata a Deus por isso. Eu me sinto bem onde Deus me coloca para viver. E eu, pensando nisso, eu entendi que Deus deu para cada um de nós uma vida de forma bem democrática. E essa vida é composta por dias de 24 horas. Todos nós temos um dia de 24 horas. Nós temos também... esses dias formam semanas, que formam meses, que formam anos, e assim é a nossa vida. Mas o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos um alvo, se nós não tivéssemos um objetivo, se nós não tivéssemos um algo mais que nos fizesse acordar todos os dias e estarmos em movimento o tempo todo? Eu falo para mulheres, eu creio que a maioria dos ouvintes são mulheres, mas tem homens também nos ouvindo, inclusive meu filho e outros. E nós acordamos e estamos em movimento o dia inteiro, por razões diversas. Mas o que seria da nossa vida se a gente não tivesse um porquê? Um motivo pelo qual lutar. E eu falo motivo pelo qual lutar, eu não falo apenas de estudos, trabalho, boa posição social, casa, carro. Não, eu não falo desses objetivos. Não falo também de ter uma família, educar os filhos, mas, além disso, o que mais?
como pessoas, como cristãos, nós precisamos ter em mente que todas essas coisas são importantes, mas elas não são tudo, e elas também não são o fim último da nossa vida. Felizmente, eu gosto muito de pensar nisso, que embora nós tenhamos todas essas situações, todas essas coisas pelas quais lutar, nós temos uma missão de vida, que é o que nos move, que é o que nos mantém andando para frente, sempre projetando coisas novas. E essa missão me enche o coração pensar que essa missão ela foi dada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus nos deu essa missão. Mas antes de seguirmos aqui nessa linha de falar sobre missão, vamos dar uma olhadinha no que o dicionário fala sobre essa palavrinha. Missão, de acordo com o dicionário, é um substantivo feminino que significa tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa, encargo, incumbência. Ou aquilo que se deve fazer, cumprir, obrigação. Então, tudo isso significa missão. E, biblicamente falando, eu procurei essa informação no biblia.on, no site biblia.on. Lá diz que missão é um objetivo para atingir, um trabalho para fazer. E diz mais, que todo crente, ou todo cristão, tem uma missão. E qual é essa missão? Anunciar o evangelho. E o que é o evangelho? As boas novas de salvação em Jesus. Esse é o propósito da nossa vida. Se nós recebemos, se nós fomos abençoados, nós temos que abençoar outros. Não importa o que temos, a formação acadêmica, a casa onde a gente mora, se a gente tem carro ou não, se nós recebemos, nós temos que passar adiante. Nós temos que passar adiante. E, seguindo na nossa linha de raciocínio, eu gosto de pensar também que fazer parte da família de Deus é, para mim, um grande privilégio. E esse privilégio vem junto com uma responsabilidade, né? Porque todos nós que seguimos a Jesus, nós temos que ter uma missão. Nós não podemos viver a vida como mais uma pessoa aqui na Terra, que vai viver aí 80, 90, alguns até 100 anos, mas que não deixou um legado, que não fez a diferença, que não transformou a vida de ninguém, que não tocou e que não levou esperança para as pessoas. Porque nós estamos mergulhados num mundo onde as pessoas sofrem todos os dias e nós temos o bálsamo. Não que ser cristão não signifique não ter problema. Não, temos. Passamos por dificuldades, por lutas, mas nós temos um algo mais. Nós temos a certeza, eu não digo esperança, as pessoas às vezes falam assim, tem a esperança da salvação em Jesus, irmãos, nós temos que ter certeza. Nós temos que ter certeza de que somos salvos em Jesus. E eu diria que anunciar o evangelho não é uma opção, é um mandamento. Se você foi salvo, se você foi restaurado por Jesus, você é chamado para anunciar as boas novas do evangelho. Por que muitas vezes, às vezes a gente vive uma vida assim, medíocre, espiritualmente falando, ou aquela mesmice de só ir à igreja, ouvir os sermões, volta para casa e não acontece nada? Porque a nossa vida com Jesus talvez esteja precisando de ter um significado. Você só consegue dar aquilo que você recebeu. Se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, eu sinto dizer,
mas você não tem condições, nem autoridade para falar para quem quer que seja que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu melhor amigo, que Jesus é o seu conforto, que Jesus te abriga nos momentos mais difíceis da vida. Você não tem como falar isso se você nunca viveu isso na sua vida. Voltando para a questão da missão, eu leio em Mateus 28, 18 a 20. É um texto muito conhecido, eu creio que de todas as denominações religiosas. Quando Jesus estava já para deixar os discípulos, ele disse: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui nós temos, esse texto é conhecido como a grande comissão de Jesus. E ele disse que era para os discípulos irem. Aonde? A todas as nações. Todas as nações. E se nós... existem outros textos, aqui de Mateus 24, 14, diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse texto deixa claro para nós que a condição para que Jesus venha, para que o fim venha, é a pregação do evangelho em todo mundo. Em todo mundo. Nós, muitas vezes, nos enganamos porque as pessoas têm que se batizar, as pessoas têm que aceitar Jesus. Perfeito, elas precisam aceitar Jesus. Mas a nossa tarefa é pregar o evangelho do reino. Convencer é o Espírito Santo. A nossa tarefa é espalhar a semente. Convencer e converter é o Espírito Santo. Continuando, eu gostaria de colocar alguns pontos importantes sobre como participar dessa missão. E se nós formos pensar, é realmente um alto privilégio ser chamado para participar dessa grande comissão. Por quê? Quem nos chamou para essa missão não foram pessoas, não foi um grande governante, não foi a pessoa mais importante aqui da Terra, não. Quem nos chamou para essa missão foi o próprio Filho de Deus. Foi o próprio Filho de Deus. E ele disse que estaria conosco. E ele disse que o Evangelho deveria ser pregado em todo o mundo. Então, eu considero isso, assim, um grande privilégio. Por isso que, muitas vezes, quando eu tenho que sair, deixar meus filhos para trás, deixar minhas coisas, me mudar, eu me conforto profundamente ao pensar que eu estou participando do trabalho de Jesus. Eu sou colega de trabalho de Jesus. Eu estou, na realidade, dando continuidade ao trabalho que ele começou aqui na Terra. E eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, nós precisamos entender que para participar dessa missão é necessário algumas coisas da nossa parte. Se nós nos lembrarmos bem, antes dos discípulos serem enviados, Jesus esteve com eles por um período de 3 anos e meio, preparando os discípulos, ensinando pessoalmente, instruindo, dando instruções. E nós temos que buscar esse preparo. Nós temos que buscar. Porque Jesus disse em Mateus 5, verso 13 e 14, vós sois o sal da terra. É um verso muito conhecido também. Vós sois a luz do mundo. Agora, se eu não tenho luz, eu vou simplesmente
ser mais uma pessoa aqui na Terra. Se eu não sou sal, eu simplesmente serei mais uma pessoa para reclamar dos problemas, das situações. Eu não estarei salgando, eu não estarei dando sabor à vida e significado à vida das pessoas, né? É importante que a gente saiba que existem normas a serem seguidas. Ah, eu vou participar da missão. Não, não é assim. Você tem que se preparar antes para participar da missão. Há 23 anos atrás, eu participei de uma missão. Foi uma missão de paz. Foi a terceira missão de paz feita em Angola pelas Nações Unidas. E o objetivo dessa terceira missão era acabar com a guerra que já durava mais de 20 anos. E quando eu fui para lá trabalhar nessa missão, foi um projeto da ONU, nunca tinha feito uma coisa semelhante em minha vida. Antes de ir para o meu local de trabalho, no meio das tropas de guerrilheiros, eu recebi todas as instruções necessárias. Como eu deveria me comportar, como eu deveria me dirigir às pessoas, como eu deveria estar sempre preparada caso fosse necessário uma fuga. E eu recebi instruções, eu fui treinada para poder participar dessa missão. E essa foi uma missão muito importante, porque através dessa missão e outras que já haviam antecedido a essa, a guerra acabou em Angola. Mas vamos comparar essa missão com a missão de salvar pessoas da morte eterna. O que é a vida que nós vivemos aqui na Terra de 100 anos, 100 e poucos anos? Não é nada, irmãos. Não é nada. E nós temos nas nossas mãos a história da redenção, a história da salvação, a história da graça que é oferecida a todo pecador que crê e que se entrega a Jesus. Então, algumas coisas que eu gostaria de continuar colocando. Nós precisamos, pessoalmente, como seres humanos, independente do pastor, do ancião, dos departamentos da igreja, que são uma bênção, que nos ajudam muitíssimo, nós precisamos investir no nosso preparo pessoal e particular. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. É na Bíblia que está contada a história da redenção. É ela que explica a nossa origem, é ela que conta a nossa história, é ela que nos mostra onde nós estamos e para onde nós estamos indo. É ela que conta em que altura da história do mundo nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa, nós temos que conhecer muitíssimo bem a Bíblia. E como adventistas do sétimo dia, nós precisamos conhecer santuário, nós precisamos saber muito bem a doutrina do santuário. É essa doutrina que nos distingue das outras denominações. Nós não somos melhores do que ninguém. Que fique claro isso daqui. Nós não somos melhores do que nenhum irmão de nenhuma outra denominação. Mas nós conhecemos a doutrina do santuário. Nós sabemos que neste momento, Jesus, o nosso sumo sacerdote, está no Santíssimo, na presença de Deus. E nós sabemos que não vai tardar, ele vai sair de lá. E não poderemos mais continuar fazendo orações intercessórias. Então, irmãos, precisamos conhecer isso daí. Nós precisamos conhecer as 3 mensagens angélicas. É a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós precisamos saber disso. Outra coisa é como famílias, como nós estamos investindo no nosso preparo diário, né? As mães, as esposas, sempre têm muitas atividades para fazer todos os dias. Eu tenho. E aqui eu estou morando sem nenhum dos filhos,
mas todos os dias eu tenho uma agenda cheia de coisas para fazer, cheia de atividades para fazer. Desde a hora que eu me levanto, por volta das 6 da manhã, até a hora que eu vou dormir, eu tenho coisas para fazer. Mas além dessas coisas, mães, pais que estão ouvindo, vocês têm conversado em família sobre a vida lá no céu? Vocês já pensaram como vai ser a casa de vocês na nova terra? Já pensaram sobre isso? Já pensaram o que vão fazer lá no céu durante os 1000 anos que a gente vai passar lá? Eu costumo dizer que serão umas férias de 1000 anos. Nós vamos ter férias de 1000 anos. Deus, na sua bondade, sabe de tudo que a gente vai ter passado aqui na terra. Ele vai falar, filhos, venham, vocês vão descansar por 1000 anos e depois vocês voltem para a terra, que é o lar de vocês. E aí lá vocês vão morar onde vocês quiserem, vão construir as casas de vocês e vão lá viver. Mas esses 1000 anos, vocês já pensaram o que vão fazer lá? Onde vocês vão levar os seus filhos para passearem lá no céu? Vocês querem encontrar os seus amigos lá? Já tem um local onde vão se encontrar? Eu tenho. Eu tenho encontro marcado há mais de 30 anos com amigos e amigas muito especiais. E já tem uma lista de pessoas que serão os meus vizinhos lá no céu. E isso não é brincadeira, irmãos, eu falo sério. Eu não posso imaginar que eu não estarei lá. Eu não posso imaginar que eu não terei parte na árvore da vida juntamente com tantas pessoas pelas quais eu tenho orado. E eu não posso imaginar que tantas pessoas que já dormiram, pessoas essas as quais eu tanto amei, eu quero encontrá-las. E pela graça de Deus, eu estarei lá com a minha família. Aqui na nossa casa, nós já temos alguns planos. E um deles vai ser pegar o nosso filho Pedro, que não conheceu a sua avó. Nós planejamos esconder o Pedro atrás de uma árvore e esperar que a avó venha. E ele vai surpreender a avó, aparecendo de surpresa para ela. Esse é um dos nossos planos. E eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. E se vocês não têm plano, se vocês ainda não viram o céu como uma coisa tão real e concreta na vida de vocês, que vocês comecem a ter. Que vocês comecem a fazer planos em famílias. Eu dou como desafio para vocês. Reúna com a família e fale sobre isso. Outra coisa, hoje nós temos muitos recursos. Em todas as casas você pode encontrar facilmente 5, 6 Bíblias diferentes. Nós estamos estudando as nossas Bíblias, estamos fazendo o nosso culto familiar com os nossos filhos ou com o marido. E eu gostaria, e esse culto, irmãos, não é só assim, levanta de manhã rápido, vamos ler a meditação, não. É o culto da manhã e da tarde. Na história do antigo Israel, nós lemos do sacrifício que era feito de manhã e à tarde. Esse sacrifício apontava para o sacrifício maior que viria, que era Jesus. E Jesus já veio. Mas por isso a gente está agora, não preciso mais fazer culto à tarde, é só no culto de pôr do sol sexta-feira. É isso, irmãos? Não. O culto da manhã e da tarde precisa continuar sendo feito. Eu leio uma citação da senhora White, é o manuscrito 19 de 1900, que diz assim: o Senhor tem interesse especial nas famílias de seus filhos aqui de baixo. Os anjos oferecem o fumo do incenso fragrante em prol dos santos que oram. Portanto, de cada família suba ao céu a oração, tanto pela manhã, quanto na hora calma do pôr do sol.
em nosso favor, apresentando a Deus os méritos do Salvador. Essa parte eu gostaria que guardassem. Manhã e tarde, o universo celeste anota toda casa em que se ora. Esse pensamento me falou muito profundamente ao coração. E eu fiquei pensando, quantas vezes será que o anjo de Deus tem passado por nossas casas, por minha casa, com seu caderno de anotações, e ele tem que seguir adiante com o caderno sem anotar que a minha casa estava orando. A serva do Senhor diz que manhã e tarde o universo celeste anota toda a casa em que se ora. E se vocês observarem a natureza, mesmo aí em São Paulo, eu imagino que próximo à Igreja do Limão ou em outros lugares, nas praças, vocês vão ouvir no início da manhã, bem cedinho, os pássaros. E ao fim do dia, os pássaros também. Aqui onde eu moro, nós moramos na capital do país, ao lado de uma grande avenida bem movimentada. Mas todos os dias, pela manhã, nós ouvimos os passarinhos que vêm cantar aqui na nossa varanda. E eu sempre comento, olha, eles já estão fazendo o culto deles. Então, irmãos, se as criaturas irracionais adoram a Deus e oferecem a Deus o culto, manhã e tarde, por que nós não? Por que nós não? Então, eu gostaria de ler, de trazer também para a nossa reflexão. Muitas vezes, irmãos, nós queremos salvar aos outros e esquecemos da nossa família. Nós esquecemos da nossa própria família. E não se sintam ofendidos, mas será que tem alguém na sua família que ainda não conhece a Jesus, que ainda não ouviu falar da história da redenção? Tem alguém na sua família que já esteve na família de Deus e hoje saiu, não participa mais? Por que não orar por essa pessoa? Por que não enviar mensagem para essa pessoa? Por que não apresentar Jesus para ela? 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes forem necessárias. Eu gosto de pensar, por exemplo, Noé pregou 120 anos. E depois disso, quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. Mas toda a família de Noé estava salva. E eu creio que se nós chegarmos ao final da nossa vida e não tivermos salvo ninguém, salvo não, porque é Jesus que salva, mas se tivermos conseguido salvar a nossa família, já teremos feito um grande feito. Já teremos alcançado um grande objetivo. No livro de Marcos, capítulo 8, verso 36, nós lemos assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu parafrasearia, pois do que adianta a nós, mulheres, homens, ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa família? Conseguem, irmãos, pensar, conseguem imaginar a tristeza de Noé, se ele tivesse que entrar na arca sozinho, sem sua esposa, sem os seus filhos, sem as suas noras? Sabe? Existem muitos projetos nas nossas igrejas, no distrito, e nós podemos participar, podemos nos voluntariar para esses projetos. E ao participarmos, nós devemos fazer o nosso melhor, fazermos o nosso melhor, com excelência. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando ou nós não estamos fazendo nada para o líder de departamento, para o ancião da igreja, para o pastor da igreja. Nós estamos fazendo para Deus, para o próprio Jesus. É a Bíblia que diz isso. Ao trabalharmos para os outros, nós crescemos, aprendemos e nos aprofundamos, né? Quem é professor sabe disso. Enquanto a gente senta para preparar uma aula ali, um conteúdo, nós aprendemos quanta coisa.
E depois, quando a gente vai para a sala junto com os nossos alunos para ministrar aquela aula, a gente aprende mais. E o aprendizado continua. Quando a gente pega as provas e os trabalhos para corrigir, nossa, eu, particularmente como professora, esse é um dos momentos que eu mais aprecio. Quando eu pego os trabalhos dos alunos, estou lendo, e aí eu começo a ver como é que o aluno estava pensando, como é que ele entendeu um conteúdo que eu via de outra maneira, e o aprendizado continua. Então, quando nós estamos envolvidos nos projetos da igreja, envolvidos na missão, nós crescemos, nós aprendemos. E eu gostaria de finalizar essa parte dizendo, nas instituições de saúde, por exemplo, existem regras muito rígidas em relação à segurança, em relação à contaminação, em relação aos profissionais de saúde. Por exemplo, um profissional de saúde sempre tem que cuidar para que não se contamine. Um profissional de saúde normalmente tem no seu bolso, no bolso do seu jaleco, 1 ou 2 pares de luvas. Sabe por quê? Porque em qualquer momento que ele estiver andando no corredor de hospital, ele pode encontrar um paciente precisando de atendimento e ele não pode correr o risco de se contaminar, porque se ele se contaminar, ele não vai poder continuar prestando assistência de saúde aos outros pacientes. Então, essa mesma regra se aplica ao nosso caso, espiritualmente falando. Nós temos que procurar nos embasar, aprender, crescer, aprofundar no seio da família, no seio da igreja, estarmos com todo o conhecimento possível, tudo aquilo que nós pudermos fazer, feito, para então sair para poder tentar alcançar outros. E eu gostaria de dizer uma outra coisa. Esteja preparado ou preparada, porque quando isso acontecer, quando você estiver preparado, a oportunidade vai aparecer, a oportunidade vai surgir na sua vida. Eu, desde criança, sempre tive vontade de ser missionária. Sempre, desde que eu ouvi as histórias missionárias lá na escolinha sabatina, eu me imaginava na Índia, na África, em algum lugar de onde aquelas histórias missionárias vinham. E eu desejava do fundo do meu coração ser missionária, mas como, né? Vou ser missionária como? Eu não tinha dinheiro, não tinha condições e vamos, as coisas foram acontecendo. Mas, dentro dessa lógica que já foi colocada aqui, eu tive a oportunidade de fazer tudo que a igreja me possibilitou, de participar de desbravadores, de coral, conjunto, grupos de serenata, escolinha de jardim, primários, juvenis, adolescentes, tudo que aparecia para fazer na igreja, lá estava eu. Escola sabatina, e Deus, ao longo do tempo, foi me preparando. E eu me tornei professora. Pela graça de Deus, me formei numa escola cristã. Fui ser professora de religião. Tinha um emprego bom que muita gente queria numa outra empresa, numa multinacional. Trabalhava numa multinacional e trabalhava dando aulas no antigo IAE, UNASP Campus 1. E o meu desejo de ser missionária continuava. E quando eu menos esperei, um belo dia, eu olho no mural da escola e vejo lá, chamando pessoas para trabalharem em Angola. Fazer o quê? Trabalhar numa missão no meio da guerra. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, vamos lá. E lá fui. E lá estive. E, pela graça de Deus, apesar de não ter planejado, apesar de não ter sequer imaginado, e apesar de ser terminantemente proibido falar de religião ali naquele contexto, Deus nos deu a oportunidade de estudar com uma família daqueles militares que ali estavam, daqueles guerrilheiros que ali estavam. E nesse setembro agora completou 23 anos que essa família foi batizada. Quando voltamos para Angola em 2013, Deus nos deu a oportunidade de reencontrar essa família. Então, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus planos, né?
E quando você está preparado, Deus vai te enviar. Deus vai te dar, vai falar assim, filho, olha, sua missão é essa, o seu trabalho é esse, mas não podemos perder de vista que qualquer que seja a nossa atividade, não importa se você não tem dom para dar estudo bíblico, para pregar, para falar, você tem que, através da sua vida, deixar claro que você crê que Jesus vai voltar. As pessoas precisam saber que você sabe que existe um mundo melhor do que esse, lá onde você trabalha. E eu colocaria também, irmãos, muitas vezes a gente tem uma ideia errada do que é ser missionário, do que é missão. A gente pensa que missão é só sair para outros lugares. Não! Missão é fazer o seu melhor onde Deus te colocou, sabe? Por exemplo, nos seus arredores, na sua vizinhança, será que não tem pessoas necessitadas que precisam ser atendidas? Existem pessoas aflitas, esperando, quem sabe, uma palavra de conforto, idosos solitários que ficariam muito felizes com um telefonema, um cartãozinho, uma mensagem pelo WhatsApp, um bolinho cheiroso no final da tarde. Quantas mães sobrecarregadas ficariam tão felizes com um suporte que nós pudéssemos dar, uma mãozinha de vez em quando, vai lá, ajuda, faz alguma coisa. E nós sempre insistimos em ir para os confins da terra, né? Mas se nós lembrarmos da grande comissão que Jesus deu, ele disse que o evangelho deveria ser pregado começando onde? Em Jerusalém, depois Judéia e Samaria e depois lá nos confins da terra. Então, eu gosto de pensar que Deus, que Jesus, o mestre por excelência, ele tem uma didática infalível. Ou seja, ele nos orienta a começarmos do conhecido para o desconhecido, do próximo para o distante. É assim que Deus trabalha. E muitas vezes eu falo porque quando eu encontro pessoas, ou mesmo as pessoas falam assim, vocês estão na África. Como eu queria ir para a África? Todo mundo queria ir para a África, mas Deus tem almas para serem salvas em todos os lugares, inclusive na nossa vizinhança, na nossa casa e até dentro da igreja. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão aí porque estão acostumadas, mas se você chegar, mas irmão, por que você guarda o sábado? Você saberia explicar de onde que surgiu? Não, é porque está lá nos 10 mandamentos, não sei o quê. Aí alguém fala assim, não, mas isso é coisa de judeu. Não, mas nós precisamos abençoar e ajudar as pessoas que estão próximos de nós. E uma quarta e última coisa que eu gostaria de dizer, o tempo já vai, é que para cumprir a missão que Deus nos tem para cada um de nós, a gente precisa estar disposto a ir, disposto a ficar, disposto a retornar, disposto a ir de novo, disposto a deixar tudo para trás, não levar nada, e disposto a sempre se readaptar às circunstâncias. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pensa assim, vida de missionário é muito bom. Eu vou falar um pouquinho aqui de uma pessoa que eu creio que está vendo ouvindo essa mensagem. Eu conheci essa pessoa lá em Minas, numa escola, e ela tinha uma casa muito confortável. Estive nessa casa algumas vezes. E muitas vezes almoçamos juntas. Foi minha colega de trabalho. Dava aula ao lado da minha sala. Uma excelente profissional, uma mulher de Deus. Mas quando ela se sentiu chamada por Deus, ela deixou a sua casa confortável, recém-construída, e foi para a região Nordeste, para levar a mensagem adventista em lugares onde não havia presença adventista. E ela está lá até hoje.
E eu sei que ela deixou tudo para trás, porque eu vi com os meus próprios olhos. Muitas vezes na minha vida eu já tive que viver isso. Olho, não, isso eu não posso levar, isso não dá, isso fica, isso fica. Irmão, a gente não precisa ficar triste por isso. Deus nos está preparando porque a gente vai viver muito em breve. Muito em breve. Muito em breve nós não vamos poder ficar juntando nossas coisas para carregar, para levar de um lado ao outro. A coisa mais importante que nós temos que zelar é pelo nosso caráter, sabe? Às vezes a gente, quando acontece qualquer coisa na política, mesmo essa história dessa pandemia, eu tenho ouvido tanta coisa, tanta gente falar, e ai, porque já vai vir o decreto dominical, nós temos que orar. Irmãos, tudo precisa ser cumprido. E decreto é parte do plano de Deus, vai se cumprir. Eu creio que nós precisamos orar, Senhor, ajuda-nos a termos fé, ajuda-nos a não trairmos os depósitos sagrados, abençoa os nossos filhos, para que eles não traiam aquilo que nós lhes ensinamos a cada dia. Nós precisamos orar para que a gente esteja disposto a testemunhar, disposto a sair, largar casa, largar carro, largar tudo que tiver que largar para trás, porque a coisa mais importante que temos está diante de nós, que é a salvação, que é a vida eterna em Jesus. O que é uma casa? O que é um carro, 2, 3, 20 carros comparado com as glórias eternas que nos estão prometidas? Eu não consigo imaginar que a gente viva assim, o céu, então, pois é algo real, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, aqui não é nossa casa. Jesus mesmo disse, quando Satanás se aproximou, Jesus disse, aqui vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Satanás é o príncipe deste mundo. Então aqui não é nosso lugar. Nós viremos para cá depois que Jesus restaurar essa terra. Mas, por enquanto, nós somos passageiros, sabe? Nós somos passageiros. Nós estamos aqui. Nós não somos daqui. Eu queria que você não se esquecesse disso. Você tem uma missão. Deus te deu uma vida. E essa vida que Deus te deu deve ser uma vida de missão. Não importa onde Deus te colocou. Voltando aqui um pouco para a nossa experiência, estivemos em Angola em 97, como falamos, depois voltamos para Angola e Deus nos deu a oportunidade de fazer outros trabalhos, outras realidades. Vivemos ali trabalhando no Colégio da Missão, com os alunos, no Hospital da Missão, dando curso de formação para os alunos ali, um tempo muito rápido, corrido, cada dia a gente tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Deus nos tira dessa região de Angola, nos leva para a capital, e ali começamos um pequeno grupo com crianças que moravam no nosso prédio. Essas crianças vinham, depois, no começo eram 12 crianças, junto com a amiga Selma Paula, que deve estar aí assistindo. No começo, era um grupinho de 12 crianças, e o grupo foi crescendo, crescendo, chegamos a 54 crianças, um pequeno grupo. O que fizemos por essas crianças? Oramos muitas vezes com elas, ensinamos a palavra de Deus, elas aprenderam sobre o estado dos mortos, a guarda do sábado, a história da criação, o novo céu e nova terra. Nós ensinamos tudo que nos foi possível ensinar. O tempo nos tirou de lá, tivemos que sair. E o que vai acontecer com essas crianças não é problema nosso. Jesus cuidará delas, o Espírito Santo cuidará delas. E nós ainda hoje continuamos orando por essas crianças. Em 2018, Deus me tira de Angola e me leva para o Brasil. E eu falei, Senhor, como assim? Eu estou tão feliz aqui com as minhas crianças, tem um grupo de oração aqui, as irmãs, o grupo Mulheres de Joelhos, e vou para o Brasil, Senhor. O que eu vou fazer lá? Não, você tem que voltar, precisa ficar perto do seu filho, ele precisa de você agora, e eu fiquei ali sem entender. Mas depois que o tempo passou, irmãos, eu entendi que Deus tinha, nesse tempo, em 2018, duas pessoas muito especiais que Jesus precisava que eu falasse do amor dele para essas pessoas. Uma dessas pessoas já descansa.
tive a oportunidade de testemunhar, de levar para ser hospitalizada no hospital da Unicamp, e em menos de uma semana perdi uma amiga, Fátima, descansou no Senhor ali. A última coisa que eu pude fazer por ela foi orar com ela. Sinceramente, eu não sabia que a sua saúde, que a gravidade da sua saúde era tão grande, ao ponto dela ser internada e, em questão de uma semana, ela foi a óbito. Mas eu louvo a Deus porque eu pude testemunhar do amor dele para Fátima. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, cumprir a missão, você tem que estar disposto a ir, disposto a voltar. E eu confesso, irmãos, foi muito doloroso voltar de Angola. Foi muito doloroso deixar as minhas crianças. Foi muito difícil não poder voltar para abraçar e despedir delas. Mas hoje eu louvo a Deus, porque eu pude testemunhar do amor dele para essa senhora, para a Fátima, minha amiga que descansa no Senhor. Depois disso, Deus me levou para o hospital. Fui trabalhar no hospital como voluntária, eu me ofereci para trabalhar no hospital. E logo, não demorou um mês, o hospital me convidou para ser funcionária e eu comecei a trabalhar. E eu resumo uma história comprida, mas Deus me deu o privilégio de encontrar ali um paciente que estava internado com um problema também grave de saúde. Sua família morava longe, não vinha visitá-lo. E eu comecei a cuidar desse paciente de uma maneira especial, orava com ele, apesar de, no começo, ele não queria saber de ninguém, tratava mal as pessoas, mas eu entendi que aquele homem estava com a alma ferida, com seu coração rasgado, doente fisicamente, e eu pude muitas e muitas vezes orar com ele, e ele pôde entregar o seu coração a Jesus. Nos 42 dias que ele esteve ali internado, eu vi pela última vez no sábado à noite, depois de um plantão. Como todos os dias eu passava no seu quarto, para me despedir. E aquele plantão foi um plantão extremamente cansativo, muito cansativo. E eu não sei quantas vezes eu fui naquele quarto conversar com ele, explicar as coisas, fazer tratamentos, repetir curativos. E eu saí do seu quarto e falei, antes de ir embora eu passo por aqui. E fui para a minha sala fazer os meus relatórios. E eu saí do hospital quase 9 da noite, quando eu deveria ter saído às 7. E quando eu ia pelo corredor caminhando rapidamente, uma funcionária que ia junto comigo falou assim, você não esqueceu de nada? Eu olhei e falei, não, fiz todos os relatórios, vamos. Ela falou assim, não, você prometeu passar no quarto de fulano. E eu me lembrei, voltei, entrei, conversei com ele pela última vez, fui para casa e não vi mais o meu paciente vivo. Mas eu creio no Senhor da vida e da morte, que eu o verei outra vez. E a semelhança dele, eu sei que o Senhor vai trazer muitos outros que dormem. Muitos outros que dormem. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que missão é você estar em movimento, é você ir, é você voltar, é você ficar, é você estar disposto a ocupar o posto que Deus determinar para você. Sabe? Muitas vezes na minha vida eu já falei, Senhor, como assim? Eu fiz 2 faculdades, eu não consigo fazer um mestrado, um doutorado, nada. Mas o Senhor falou, filha, não é isso que eu quero para você. Os meus planos são outros. Viva o que eu tenho planejado para você. E a partir do dia, irmãos, que eu aprendi a viver isso, minha vida ganhou um outro significado. E para concluir,
eu gostaria de contar da minha experiência aqui na Costa do Marfim. Eu vim para cá porque Deus nos mandou para cá. E eu fiquei pensando, eu falei, como eu vou para um país que fala outra língua, eu não sei falar francês, eu vou fazer o quê lá? Eu, Senhor, que sou uma pessoa que sempre estou em movimento, tudo que acontece eu estou no meio. Como que eu vou para a Costa do Marfim e lá falam francês? Eu não sei nada. E eu cheguei aqui em março de 2019. Eu me ajoelhei na sala da minha casa e eu orei. Eu falei, Senhor, eu preciso aprender a falar essa língua. Porque a história da salvação tem que ser contada. E o Senhor tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Então, Senhor, me ensina. E eu comecei a estudar, irmãos. Comecei a estudar. Sinceramente, eu me dediquei aos estudos. E pela graça de Deus, no final do ano, eu já estava conseguindo me comunicar. E Deus nos deu a oportunidade de já fazermos algumas coisas aqui. Já podemos dar curso de culinária vegetariana para as irmãs na igreja. Isso é uma coisa muito carente e necessária na África. Infelizmente, muitas pessoas não sabem que podem comer de forma equilibrada, balanceada, sem ter que comer alimentos cárneos. Foi uma benção. Muitas irmãs puderam participar. E começamos junto com meu esposo e eu. Conhecemos aqui no prédio onde a gente mora uma viúva, uma jovem viúva, 34 anos, mãe de 5 filhos. Essa mulher mora sozinha, trabalha para sustentar os filhos. E eu falei para o meu marido, essas crianças precisam de alguém que vá visitá-las. E nós fomos visitar essas crianças. E nós abraçamos essas crianças. E nós começamos a contar histórias da Bíblia para essas crianças. E hoje nós temos um pequeno grupo com 16 crianças e adolescentes na casa dessa viúva. E eu fiquei pensando, será que Deus nos trouxe lá do Brasil para cá porque Ele sabia dessa família que precisava ouvir falar do amor de Jesus? Eu creio, irmãos, que sim. E nós temos, com a graça de Deus, tido o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Já doamos várias Bíblias. Estou dando também um estudo bíblico para um adolescente. E eu não sei o que vai acontecer com essas sementes que nós estamos plantando. Uma coisa sei, o Espírito Santo vai fazê-las germinar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu gostaria de compartilhar um pensamento de Richard, um escritor americano e também piloto da Força Aérea. Richard Bach é um autor conhecido, talvez muitos de vocês já tenham lido algum livro dele. Ele diz assim, eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra. Se você está vivo, você ainda não terminou sua missão. Então, irmãos, a nossa missão continua. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos uma missão a cumprir. Enquanto estivermos vivos, nós temos algo a fazer pela obra de Deus, pelos filhos de Deus. Porque eu gosto de pensar e nós não somos salvos pelas obras. Nada do que a gente fizer nos recomenda diante de Deus. Nada, nada. O apóstolo Paulo diz que ainda que nós dessemos o nosso próprio corpo para ser queimado, se o motivo disso não for o amor, nada serve. De nada serve. Mas, quando Jesus vier, a Bíblia diz que ele vai falar assim, olha, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estive preso, você me visitou. Eu não tinha roupa e você me deu roupa, sabe? Então, irmãos, eu gosto de pensar que cada vez que nós fazemos o bem para qualquer pessoa, por mínimo que seja, nós estamos fazendo bem para Jesus, para o próprio Jesus. E, particularmente, eu gosto de pensar que as viúvas e os órfãos, eles têm um carinho
muito especial que Jesus dedicou a eles. Jesus, em toda a Bíblia, nós encontramos referências a órfãos e viúvas, e nós não podemos negligenciar essas pessoas, não podemos negligenciar essas pessoas. E eu termino com um texto aqui de Apocalipse 2:10, muito conhecido de todos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu desejo muitas bênçãos, chuvas de bênçãos na vida de vocês, que tudo que o Senhor convidar você para fazer, que você esteja disposto a fazer, não importa, por simples que seja o trabalho, que seja só regar uma planta da igreja, só limpar os bancos da igreja, não importa, irmãos. Se o Senhor te chamou para fazer isso, faça. Faça. É para o Senhor da vida que você está fazendo. E seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E a coroa da vida nos será dada. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a compreendermos que nós temos uma vida de missão, que nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. É o meu desejo de oração. Amém. Amém, amém. Ana, que mensagem maravilhosa. A missão, as palavras que você mencionou, eu acho que é para todos refletirem, né? Porque hoje nós vemos, às vezes, que muitas pessoas, né, vendo aí no mundo afora, na própria igreja, dão desculpas, às vezes, né? Às vezes é chamada para alguma missão e, às vezes, tem alguma desculpa. E a gente tem que estar com esse coração aberto para atender. Independente que você acha que você tenha o dom ou não, mas para você atender o que Deus quer de você, né? E eu acho isso muito importante. Eu sou adventista há 4 anos. Aqui, eu estar aqui foi uma missão que eu vim fazer, porque eu era bem difícil de estar falando com as pessoas, assim, ter essa interação, mas foi me dada essa missão e eu estou realizando aqui com muita satisfação, muita alegria, que eu faço essas lives, e o que eu posso fazer na igreja, às vezes algumas coisas ainda, umas batalhas para me enfrentar, mas eu acho que a gente tem que se disponibilizar, né? Independente que, muitas vezes eu falei assim, não, eu não tenho dom para isso, gente, eu não posso fazer porque não é o meu dom. E acabo, às vezes, fazendo, né? E a gente faz o que está ao nosso alcance, o que é melhor. Mas a sua mensagem hoje veio dizer que eu, particularmente, estou no caminho certo. Fico muito feliz, porque eu estou seguindo tudo que Deus vai colocando na minha vida, eu tento seguir, tento cumprir de todo o amor que eu tenho por Ele. E foi muito, muito, muito bonita mesmo a sua mensagem. Eu acho que muitas pessoas aqui comentaram que foi muitas bênçãos, pessoas falando que foram palavras que precisava escutar, e numa pregação aqui, numa live até de segunda-feira, uma das convidadas, ela finalizou com esse eis-me aqui, Senhor, né? Para tudo que acontecer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui com o objetivo de servir a Ti, e somente a Ti. É igual você falou, sem pensar que tem fulano ou ciclano, não, vai ter fulano para fazer. Se ele te chamou, você siga e cumpra a missão. Isso é muito importante e é uma bênção. Eu acho que a gente é abençoado cada vez mais, e fazer o bem ao outro, levar a palavra, seja o mínimo. É igual você falou, limpar o banco da igreja. Mas você está fazendo ali para Deus e não para ninguém. Focar que a sua missão, eu faço essa live aqui não para a Igreja do Limão, e sim para Deus, para passar a mensagem dele para muitas e muitas pessoas, né? Amém. Amém. Eu quero te pedir, assim, teve muitos comentários, eu vou colocar aqui no final,
quero pedir que você faça uma oração para a gente finalizar. Pedir desculpa para a Solane, que eu chamei ela de Solange, porque eu li rapidamente, vi Solange, mas muito obrigada, Solane, por você estar aqui conosco, um prazer recebê-la aqui. Quero agradecer você, Ana, imensamente por ter aceito o nosso convite. Pessoal, pedir desculpa aí que passou um pouquinho do horário, mas a mensagem estava muito boa, então eu não podia interrompê-la, porque eu queria ver o final da mensagem, e foi muito bonita. Parabéns pelo seu ministério, por essa missionária grandiosa que você é. Que Deus te abençoe grandemente, você, o seu esposo e toda a sua família, viu, Ana? Muito obrigada em nome da Igreja do Limão, e eu peço que você finalize com uma oração para a gente. Vamos orar. Santo Deus, Pai de amor, de bondade, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor Deus, na tua presença, Senhor, nós nos achegamos através dos méritos de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque através do sacrifício expiatório dele, nós podemos nos achegar até a tua presença no Santo dos Santos. Por favor, Senhor, visita cada família, cada lar, cada casa, cada pessoa que ouviu essa mensagem. Permita, Pai, que nós entendamos que nós estamos vivendo dias emprestados e que Jesus está muito, muito próximo de voltar. E que nós, como teus filhos, como tuas servas, que nós possamos estar sempre preocupados e preocupadas em cumprir a missão que o Senhor nos der para fazer. E que nós não nos esqueçamos de testemunhar do teu amor em todos os lugares, em todas as oportunidades que o Senhor nos der. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, que é o bem mais precioso que temos aqui nessa terra. E ajuda-nos para que, assim como Noé, quando Jesus voltar, que nós possamos entrar nas mansões eternas juntamente com toda a nossa casa. Dá-nos a tua paz, Senhor, uma bênção muito especial e particular que possa ser dada para a Igreja do Limão, para o ministério que ali é desenvolvido através das tuas filhas e dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, quero agradecer em nome da Ju, da Igreja do Limão, por você ter aceito o convite, Ana, de estar aqui conosco. Uma curiosidade, que horário que é aí, Ana? Agora, 00:28. Nossa, olha aí, gente. Isso que é missionária, né? Vamos aí pensar e refletir. Vamos aí pensar e refletir. Qual é a sua missão? Para que Deus está te chamando? Aceite o que Ele está te pedindo. Venha fazer parte desse papel. Você cumprir o que Deus quer de você, porque todos nós aqui na Terra temos a missão até Jesus voltar e podermos vivermos todos juntos, felizes, alegres, sem dor, sem tristeza. Então confie e creia em Deus, em Jesus, que Ele está com você e quer ver você lá no céu, junto dele. Ana, muito obrigada, viu? Deus te abençoe grandemente. É prazer servir. Um abraço. Amém. Obrigada. Agora, gente, eu vou colocar aqui o louvor final. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco até o fim. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Uma ótima semana e continue compartilhando as lives para mais pessoas serem alcançadas. Amanhã temos live às 19 horas, que todos nos acompanhem aí na página do Facebook. E eu vou começar a colocar aí os recadinhos que tem aqui para você, tá bom, Ana? Uma feliz semana. Tá bom. Hoje eu senti algo forte em meu ser para coisas novas fazer.
deixar de pensar em meu próprio eu, mostrar que meu ser renasceu. Essa mudança se fez, pois Jesus jogou em meu ser nova luz. Vou para o mundo então proclamar que só Cristo pode salvar. Eu fui chamada para servir pelo Rei dos Reis, servir, amar e espalhar a luz é minha missão. Eu fui chamada para servir pelo Rei dos Reis, servir, amar e espalhar a luz é minha missão. Que alegria saber que Jesus morreu por mim numa cruz. Mostrou que posso a outros amar, assim como